Bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem, para que possamos juntos iniciar a nossa semana através do nosso Evangelho no Lar, pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora, casa esta de cura e de conscientização. Eu sou a Ana Cristina e venho lhe convidar para que possamos juntos mais uma vez, nessa começo de manhã, estarmos entrando em conexão com esse plano maior através do nosso Evangelho, com toda a amorosidade do plano maior. A nossa casa, antes de iniciarmos o Evangelho, gostaria de estar lhe contando que a nossa casa estará sempre aberta, principalmente agora no mês de dezembro, pois teremos trabalhos muito especiais que vão nos preparar já para 2024. Portanto, ligue e proporcione a você uma experiência única, para a qual você já vai estar se programando tudo aquilo que é necessário para você estar bem em 2024. Então é assim, nessa luz infinita, que nós vamos relaxando os nossos pensamentos, relaxando tudo aquilo que está nos fazendo assim nos se sentir um pouco agoniados, estremecidos, com tantas situações, com tantas coisas que estamos vivendo nesse nosso grande planeta. Vamos acalmando os nossos corações e pedindo para que toda a espiritualidade, os nossos mentores, possam ir adentrando em nosso lar, colocando em cada cantinho aquela gotinha de simplicidade, de amorosidade, de tranquilidade, de perfeição mútua entre todos que estão convivendo conosco. E se porventura estiver alguma situação como a inveja, a doença, a tristeza e tudo mais que possa deixar você assim um pouquinho triste, desatento, seja lá o que for, possa ser retirado e transmutado. E assim, vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Sendo assim, vamos hoje, através do nosso Evangelho, falar no Livro dos Espíritos, no livro 3º, a 11ª lei, a lei de justiça, amor e caridade. Falarmos de justiça, nada mais é a justiça que consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E a evolução que vai determinando a transformação do homem egoísta em altruísta. Quanto mais primitivo o estágio evolutivo do espírito, menos condições de respeitar os direitos dos demais e quanto mais ele vê apenas os próprios direitos. Uma capacidade fundamental para o ser humano é a de conseguir colocar-se no lugar do outro. Capacidade essa que muita gente ainda não possui. Boa parte das pessoas não faz para o outro o que gostaria que lhe fizessem, porque simplesmente o outro não existe para elas. Somente respeitamos os direitos dos demais quando reconhecemos nossas semelhantes como pessoas separadas de nós, independentes, com necessidades, pensamentos e desejos próprios. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condições mais humildes até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que serviu para fazer os outros, e todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos, é o que fala a questão 878A. Então, está de modo em a natureza que vos revoltais a simples ideia de uma injustiça. E fora de dúvida que o progresso moral se desenvolve em sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem.
A justiça consiste em cada um respeitar, como já disse, os direitos dos demais. Disse Cristo: queira cada um para os outros o que gostaria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, é dada a circunstância. Trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstâncias idênticas. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. É o que fala o Livro dos Espíritos na questão 876. E qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É a pergunta 886. Em nosso meio, caridade é entendida como uma atitude exterior na qual um certo sacrifício fazemos algo pelos outros. Temos um conceito distorcido de que caridade, para ter valor, deve ser algo difícil e penoso para quem o faz. No nosso estágio evolutivo, a caridade, assim como o perdão, exige esforço e determinação da vontade. O cultivo de práticas espirituais vai, ao pouco a pouco, trabalhando a pessoa para que ela se situe em outro plano de percepção das coisas. Parece-nos que a verdadeira caridade nasce do desenvolvimento de qualidades internas, de sentimentos como o amor e a compaixão. Uma vez enternecido o coração de quem já é capaz de amar, o indivíduo terá inevitavelmente compaixão pelos outros e a caridade será a expressão natural dessas qualidades, não mais como um sacrifício, e sim como uma expressão natural e espontânea. Quem faz caridade verdadeiramente o faz por sentir necessidade. Dito de outra forma, quem ama de verdade pratica a caridade, assim como uma mãe que tem um impulso natural e irrefriável de cuidar de seus filhos. Sendo assim, através das várias reencarnações que os espíritos vai conquistando esta maturidade. No espaço de uma única existência seria impossível assimilar um conjunto de qualidades morais. Por isso Jesus asseverava: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, conforme João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. A lei de justiça se expressa através de lei de causa e efeito. E no conjunto de várias existências que se encontra o nexo das muitas diferentes e aparentes contradições das desigualdades sociais e de caráteres individuais. Diversas experiências são necessárias ao espírito para que ele reúna em uma matriz perispiritual um conjunto de informações e registros que lhe conferirão o crescimento ao passar de cada etapa evolutiva. De uma existência para outra, trocamos de condição social, parental, cultural, econômica e de gênero, a fim de experimentarmos as mais diversas possibilidades psíquicas e assim acumularmos experiência. Quando reencarnamos, não lembramos o que fomos ou vivemos em outras existências, mas as experiências anteriores não se perdem, ao contrário, continuamos a partir de onde paramos, mesmo que não tenhamos consciência disso. No que diz respeito ao desenvolvimento do amor e da caridade, algumas vivências através de várias reencarnações são de fundamental importância para o amadurecimento psíquico nos arquivos do espírito. Citamos o exemplo da maternidade e da paternidade, porque consideramos que a caridade primeira e a mais importante é a da própria família.
Fica difícil concebermos benevolência, indulgência e perdão das ofensas para com os outros se não tivermos exercido essas virtudes na escola da família. Muitas pessoas são maravilhosas fora de casa, capazes de se mostrarem caridosas e desprendidas para com os outros, porém egoístas com o próximo mais próximo, ou seja, o de dentro da sua casa. Não é por acaso que a reencarnação traz para dentro do lar aqueles que tiveram algumas vezes diferenças no passado espiritual. E primeiro, na família que desenvolveremos nossas principais potencialidades internas. A experiência da consanguinidade é determinante para restabelecer laços enfraquecidos ou perturbados de outras existências. Aí, a grande oportunidade do exercício genuíno da caridade e do amor. Sem estabelecermos nenhuma contradição, diremos também que faz parte do desenvolvimento emocional e espiritual a dilatação do conceito de família e o conceito da família espírita de família universal. Assim como Jesus já nos perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Assim perguntou Jesus um dia a seus discípulos, e podemos entender que somos todos juntos uma família só. São Vicente de Paulo respondeu à pergunta 88A: então condenais a esmola? Não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem que compreende a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mau será tocado. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore a que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. É necessário distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, mas que quase sempre sofre sem se queixar. É esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, é toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não ouvideis jamais que o espírito qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erreticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior perante a qual tem deveres iguais a cumprir. Sedes, portanto, caridosos, não somente desta caridade que vos leva a tirar do bolso o bolo que friamente atirais aos que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instrua-os e moralize-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos inferiores. Sede o mesmo para com os mais íntimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Através dessa lição de São Vicente de Paulo, vamos lembrar a importância dessa seleção, ou melhor, da lição.
é de que a caridade, para ser caridade, precisa de humildade. Jesus amava os humildes e não cansava de criticar os orgulhosos. Via os seres humanos por dentro, muito além de suas ações exteriores e aparências. Pela primeira vez na história da humanidade, os seres humanos foram verdadeiramente amados por serem humanos. Ninguém houvera olhado os pobres de espírito com admiração e respeito até então. E ele o fez com tamanha ternura e valorização que todos, quando tivessem essa virtude fundamental, sentiriam-se vistos pela primeira vez. O simples, a esse Jesus conhecia pelo nome. Creio que ainda seja assim nos dias de hoje. Jesus conhece o simples pelo nome, uma vez que ainda vivemos num ambiente social em que predominariam os valores do ego, da vaidade e da aparência. Interessante pensar que a verdadeira valorização que podemos ter seja invisível à visão comum. Estamos ainda muito pouco acostumados à ideia de que a índole de uma pessoa seja o seu cartão de visitas para os outros da espiritualidade superior. No entanto, é notório que uma pessoa verdadeiramente bondosa tenha algo de diferente. Para quem é sensível, é fácil perceber a generosidade autêntica. Pessoas amorosas sensibilizam. Pessoas maliciosas geram ansiedade. É só prestar atenção e isso será evidente. Pena que vivamos distraídos do universo sensível dos nossos contatos humanos. Se tivéssemos mais cuidado e autopercepção conosco mesmo, reconheceríamos frequentemente as diferentes afetivos vibratórios que envolvem os contextos relacionados. O verdadeiro amor é discreto, é contagiante e ao mesmo tempo. A verdadeira caridade estende-se das badalações humanas e prefere agir no anonimato. Jesus amava e ama os simples e puros de coração, porque somente esses é que possuem o sentido fundamental para viver dignamente e exemplificar sua mensagem. E nesse contexto infinito, o que dizer mais? Eu espero ter contribuído um pouquinho, assim como eu mesmo, me marcou um pouquinho sobre essa última fala de São Vicente de Paulo, porque foi muito bonito o que ele nos disse e toda essa simplicidade de Jesus. Que possamos, Senhor meu Pai, todos nós juntos em oração neste momento, agradecer pela oportunidade do aprendizado e que possamos nós humanos encarnados ou até mesmo os espíritos que vivem ainda na retarcidade vivenciar toda essa grandiosidade da humildade, da caridade, do amor, da justiça simples, porque viver é simples. Nós é que sempre estamos em volta de sempre dos contextos de colocar obstáculos, desculpas para que tudo se torne um pouco mais complicado. Então, Senhor, que essa semana nós possamos refletir um pouquinho mais sobre essa lei, que possamos amenizar os nossos corações, as nossas mentes, olhar a todos como todos nos olham, com simplicidade, com amor, com justiça, que possamos doar tudo isso, receber de volta. Vamos plantar tudo isso para que possamos amanhã colhermos tudo isso e que tudo isso possa ser projetado para o nosso grande planeta, pois o nosso planeta precisa e muito, meu Pai. Que todos esses países, Senhor, que estão na guerra, esses irmãos que estão vivendo esses flagelos enormes, perdas constantes, não só do bem material, porque tudo isso a gente pode reconstruir, mas a parte emocional, né? A parte mental,
o abalo físico que possa conter dentro de nós. Há tantos povos necessitados, esses calores extremos, essa seca extrema, tudo ao extremo. Senhor, pacifique-nos, nos dê força e coragem. Abençoe-nos a todos da nossa família, abençoe a todos aqueles que estão à nossa volta, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Abençoe meu Pai, todo irmão da Casa dos Tarefeiros, a Casa dos Tarefeiros, ao Dr. Antônio e toda a sua legião do bem, para que tenhamos uma semana plena, tranquila, e assim possamos projetar muito amor e carinho, colocando sobre a água que já pode estar aí no seu copo ou até mesmo na sua jarra, muitas medicações que nos elevem sempre os nossos pensamentos para o bem. E assim nós vamos dando por encerrado mais um Evangelho no dia de hoje. Graças a Deus.